Por que fazer o processo? Por que fazer o DQ? O desbloqueio quântico, né? O despertar da quinta essência. Quando a gente começa a procurar respostas sobre o sentido da vida, sobre o que acontece com a gente, porque em determinadas situações nós somos menos favorecidos do que outras pessoas, porque de repente passamos por uma situação que é condicionada a ciclos de repetições, tá sempre acontecendo de novo e parece que é interminável. Você consegue sair daquela situação e de repente essa situação volta a acontecer com você e você não consegue lidar, transforma a sua vida num caos. E por que que de repente essa mesma coisa que acontece com você, quando acontece com outra pessoa que você conhece, essa pessoa consegue lidar mais fácil e consegue resolver mais fácil, ou de repente aquilo nem incomoda aquela pessoa? Por que que nós temos distúrbios genéticos, problemas físicos, bloqueios, problemas mentais, fobias, medos, limitações? E por que que outras pessoas não têm isso? Se somos todos iguais? Quando a gente começa a perguntar tudo isso e qual o sentido da gente estar aqui, a gente precisa dessa resposta, então a gente está pronto para isso. Porque não existe mais como a gente procurar isso fora, porque a gente fica estudando, procurando nossos erros, comparando com a do fulano, com a do Beltrano, porque que determinada situação com a gente é tão maçante, com outra pessoa não, é tão fácil. E vice-versa, né? Então, nós temos outras facilidades em certas situações que outras pessoas não têm. Então, a gente sempre busca isso fora, a gente estuda, a gente vai atrás de fazer seminário, de fazer curso, de fazer limpezas, e parece que nunca, nunca, nunca a gente encontra, né? Isso. Mas a gente não encontra essas respostas porque a gente está sempre procurando fora. E na verdade não existe nada fora da gente, porque nós somos o universo. E tudo o que eu vivo hoje é um reflexo de um conjunto de coisas, de vivências, de outras vivências que eu já tive, na sua grande maioria, o meu eu viveu todas essas experiências que gerou esses bloqueios, essas programações, esses imprints e outras coisas. Mas também existe a memória celular, né? A herança genética. Existe o que está no nosso DNA, que é passado. Então, é todo um aglomerado de situações que fazem o nosso universo, o nosso eu individual. E, às vezes, esses imprints, esses bloqueios gerados, eles nos fazem não conseguir lidar com determinada situação. Então, quando a gente faz o desbloqueio, que a gente começa a fazer essas limpezas e começa a remover todos esses bloqueios, nós começamos a enxergar o mundo de uma outra forma, porque nós começamos a voltar a ser nós mesmos. Voltamos a ser nós em essência, despidos de toda essa carga tão pesada que a gente vem acumulando, vida após vida, geração após geração. Então, a gente vai começando a liberar esse fardo tão pesado das nossas costas e vai começar a ficar mais leve. E a gente começa a enxergar certas situações que a gente achava que não tinha solução de uma outra forma, porque a gente remove bloqueios. E isso é em todos os níveis. No nosso corpo físico, no nosso corpo mental, no emocional, assim, em todas as áreas, profissional, na área de relacionamentos. É como se fosse uma limpeza muito, muito profunda. Tá? O despertar da quinta essência, então, é a religação com o nosso eu superior. Quando nós
nos religamos à nossa essência e começamos a compreender que nós somos um sistema completo. Todas as realidades existem dentro da gente. Então, nós podemos começar a investigar tudo o que nos faz ser incapaz, ser bloqueado, para conseguir mudar essa situação, né? Falando na genética, tanto nosso físico, mental, emocional, espiritual, astral, cada um traz uma memória do nosso DNA. Então, além de termos essa memória, que é uma memória de vidas, de vivências, nós temos essa memória de outras vidas, de outras vivências, de outras pessoas, os nossos ancestrais que estão ligados a nós. Então, tendo acesso a tudo isso, nós podemos limpar o que não é necessário para essa nossa realidade. Nós podemos ser a mudança, né? Nós podemos também despertar os nossos dons adormecidos. Existem muitos talentos que a gente não percebe. Não percebe por conta de toda essa sujeira que nós temos e pelas crenças limitantes. Então, com o desbloqueio, nós começamos a mudar o nosso estado vibratório e aí a gente consegue perceber todo o mundo à nossa volta de uma outra maneira. A gente começa a ver tudo com outros olhos. A mudança é feita a nível interno, a nível celular, a nível de microcosmo para macrocosmo. Então, nós fazemos uma limpeza tão profunda em nós mesmos que todos à nossa volta percebem e comentam que estamos diferentes, que parecemos mais felizes, mais alegres, mais curados. Essa mudança faz com que a gente vibre tão diferente, porque a gente volta a ser a gente, que as pessoas pensam que a gente mudou, as pessoas percebem essa mudança na nossa vibração e começam a se interessar, a saber o que a gente fez para mudar. Então, isso acontece muito. Um despertado acaba despertando os outros, né? Então, a mudança começa dentro da gente, a gente age dentro do nosso mundo e acaba mudando o todo, porque as pessoas começam a perceber a sua mudança e querem também essa mudança para elas. Então, elas também começam a buscar. Pessoas curadas, né, curam o ambiente e as pessoas que vivem ao seu redor.